Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre as cotas. Assim, tudo que eu falar aqui não é a minha opinião definitiva, são os prós e os contras que eu encontrei nesse assunto. Então, por favor, não me recriminem nem nada. Eu acho que o governo tem sim que fazer alguma coisa para melhorar a situação das pessoas que hoje em dia não têm oportunidade. Agora, se a cota é a melhor saída, essa é a questão. Na minha opinião, ela é uma solução a curto prazo para um problema bem específico, que é a entrada de pessoas que atualmente são minoria na universidade. Mas muita gente vê as cotas como uma solução para a situação de pobreza dessas pessoas. Aí que a coisa complica, porque não é só porque você entrou na universidade que você vai se formar, e também nem é só porque você tem um diploma universitário que você vai sair da situação de pobreza. É claro que isso ajuda, mas para começar eu vou falar primeiro das coisas boas da cota, porque eu acho que muito pouca gente fala do lado positivo e do que os dados têm mostrado sobre os cotistas. Muita gente fala no preconceito, achando que cotista tirou a nota pior, então ele vai ter um rendimento pior. Isso não é verdade na maioria dos casos, e isso que eu quero desmitificar. Eu vou começar mostrando pra vocês essa notícia que eu achei muito interessante. Quer dizer, o IPEA mostrou que os cotistas eles têm notas melhores do que os não cotistas nas universidades. Ou seja, em diversos casos de universidades, pelo menos as que me mostraram nessa notícia, os cotistas eles estavam tão preparados quanto, ou melhor preparados do que os não cotistas. Isso pode significar, na minha opinião, duas coisas. Ou o vestibular não seleciona bem, você está selecionando não cotistas que também não estão tão preparados assim, e é uma seleção aleatória. Ou, de fato, os cotistas, eles são pessoas que estão lutando por aquela vaga e fizeram por merecer, e eles, quando chegam lá na universidade, eles vão dar tanto valor quanto aquele que não é cotista. Mas se eles estão tão preparados assim, por que eles precisam da cota para passar no vestibular? Aí que tá, eu acho que o vestibular, ele é uma péssima forma de seleção dos alunos. Principalmente da forma como ele é feito, o Enem. Eu acho que o vestibular não seleciona ninguém. Qualquer um que faça um cursinho para vestibular e repita a prova do Enem, pegue todas as provas dos anos anteriores do Enem e faça repetidamente, se esforce, vai passar no vestibular. Minha opinião. E o que é injusto no que acontece no Brasil é que quem tem dinheiro paga cursinho, quem não tem dinheiro não paga. Outra coisa que eu acho positiva nas cotas é que realmente eu acho sinceramente que é uma forma de você diminuir o preconceito na sociedade. É um preconceito enraizado na gente, um preconceito só do fato de você não ver pessoas negras na universidade. Você se acostuma a não ver pessoas negras ou pessoas pobres naquele ambiente, e você passa a ter um preconceito, mesmo que inconsciente, de acreditar que aquele não é o lugar daquela pessoa. O fato de você ver mais pessoas negras e pessoas pobres na universidade, em ambientes acadêmicos, em ambientes que eram totalmente dominados por pessoas brancas, isso é algo positivo pra gente, pra sociedade como um todo, pra autoestima da população. E você dá chance das gerações seguintes seguirem esse exemplo, seguirem esse mesmo caminho. Se você tem uma família pobre, uma família negra, e ninguém da família nunca foi para a universidade, ninguém se formou no ensino médio, é muito difícil que os filhos vão se formar e vão entrar na faculdade também. Então se você empurra, se você dá um empurrão, você dá uma ajuda para essas pessoas entrarem, para uma primeira geração entrar, é mais fácil da segunda geração, vai ser mais fácil da segunda geração
entrar também para a universidade e você começar a mudar um pouco a cara daquele ambiente que antes era dominado só por um tipo específico de pessoas. E eu acho que o fato de o rendimento desses alunos não ser muito mais baixo, ser um rendimento bom, prova que você não está jogando aquela chance fora. Mas calma aí que não é só isso. Um estudo mais aprofundado na UNB mostrou algo que eu achei super interessante. O rendimento exato dos cotistas em cada um dos cursos e em relação aos não cotistas. E eu vou mostrar pra vocês o gráfico agora. São 3 anos diferentes, turmas de 2004 a 2006, e vocês veem que os cotistas, a nota deles, a nota dos não cotistas, ela é muito mais consistente, muito mais estável, e a nota entre os cursos dos cotistas, ela é mais variável, só que, ao mesmo tempo, no geral, os cotistas realmente se deram melhor, a não ser em serviço social, ciências contábeis, por exemplo, e geografia. São cursos mais concorridos, onde provavelmente a nota de corte das pessoas não cotistas foi bem mais alta e são pessoas que estavam realmente mais preparadas. Mas mesmo assim, os cotistas não se deram muito pior do que os não cotistas em nada desse gráfico que é só de humanas. Já quando você vai para a área de ciências e exatas, a coisa muda um pouco de cenário. O que acontece? Os cotistas foram pior ou bem pior do que os não cotistas na área de exatas. Em poucos casos eles foram melhores do que os não cotistas. O que isso mostra? O que isso diz? Simplesmente que o ensino público no Brasil, ele precisa melhorar, e ele precisa melhorar numa área bem específica, que é a área de matemática, que é matemática e ciências. E, para resumir, 2 fatores vão influenciar o rendimento dos cotistas, pelo menos no caso da UNB, que é a competitividade do curso, o que faz muito sentido, porque a seleção para os não cotistas ela vai ser muito mais concorrida, e então você vai ter alunos, uma disparidade maior entre os alunos cotistas e não cotistas, e a área de onde esse curso é. Eu acho que o governo deveria utilizar esses dados como um experimento e tentar focar a melhora no ensino nessas áreas, investindo em aulas extras, em aulas de reforço, investindo melhor nos professores. Existem pessoas que gostam de ciências, e eu, por exemplo, e essas pessoas elas não estão tendo a oportunidade de aprender de verdade. Outro problema das cotas é a taxa de desistência. Não adianta você colocar na universidade uma pessoa que não tem condição de estudar, não tem condição de se dedicar a um curso, por exemplo, que é integral. O que os dados mostram é isso. Cotistas acabam desistindo mais do curso do que não cotistas. A solução para isso seria você priorizar cotas em horários noturnos ou para cursos de tecnólogos e fazer campanhas mesmo para que os alunos fizessem uma escolha mais consciente, porque é uma vaga que está sendo desperdiçada. Você dá a vaga para um aluno cotista e uma pessoa perdeu aquela vaga para uma pessoa que vai desistir do curso. É dinheiro público sendo desperdiçado. E isso eu acho gravíssimo. É claro que a evasão escolar ela não existe só entre cotistas. A evasão escolar existe e eu acho que ela aumentou muito com o Enem, com a questão do SISU. E esse é um problema do tipo de seleção que a gente tem no nosso vestibular. Eu tô aqui nos Estados Unidos e, por exemplo, aqui a seleção para o vestibular ela é totalmente diferente. Você não seleciona o aluno simplesmente pelo vestibular. O vestibular é só um pré-requisito.
Depois que você tem uma nota necessária no SAT, que é o Enem deles, você ainda tem que mandar cartas de motivação demonstrando que você tem interesse por aquela universidade, que você tem interesse por aquele curso específico, que você quer estudar aquilo, e demonstrando a sua motivação, que você realmente está interessado. Você tem um espaço para mostrar as suas dificuldades, que eu acho muito interessante. O aluno ele é escolhido não só pelo vestibular, mas pelas características pessoais dele. E isso importa. Pode parecer que isso é injusto, mas isso evita a evasão escolar. Muita gente entra para a universidade sem saber o que é o curso, o que ela vai fazer, sem saber direito por que ele está entrando. Entra porque passou, ou então entra porque não sabe o que quer fazer. Isso eu acho que, principalmente no caso de um ensino público, não pode acontecer. Por exemplo, na minha turma, eu fazia biotecnologia e a turma começou com 30 alunos mais ou menos. Quando eu me transferi para a UFRJ para fazer biomedicina, a turma estava com 10, sei lá. São 20 vagas que foram jogadas no lixo para um curso de biotecnologia no Instituto Federal. Só eu acho isso absurdo. E não foi por causa de cota. Foi simplesmente porque o SISU permite que a pessoa se inscreva porque ela tem nota para aquele curso. Uma pessoa que não sabe se queria mesmo, aí vai lá testar e desiste nos primeiros 15 dias. E aí joga fora uma vaga que poderia muito bem estar indo para uma pessoa que não tirou uma nota tão boa, mas é muito mais esforçada e se daria muito bem naquele curso. É aí que eu acho que a redação, pra mim, ela deveria ser mais uma carta, algo pessoal, algo que contasse a história daquela pessoa. Eu acho que as características pessoais das pessoas têm que ser valorizadas para entrar na universidade. Por exemplo, você tem um aluno que tirou uma nota que é um aluno mediano, mas é um aluno pobre que tem que trabalhar desde sempre. Ele trabalha ajudando os pais ou fez um curso técnico e trabalha meio período desde os 15 anos. Por exemplo, eu fiz curso técnico e estagio e trabalho também. E isso, na hora de eu entrar na universidade aqui nos Estados Unidos, foi valorizado. Eles me deram um espaço para eu falar que desde os meus 16 anos, eu tenho experiência profissional e eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E isso eu acho que tem que ser valorizado demais, porque não é a mesma coisa você fazer cursinho pré-vestibular, você se dedicar inteiramente só ao estudo, mas você não ter mentalidade, não ter maturidade para isso, e você ter um aluno que tem maturidade, que trabalha desde os 15 anos e que tá se esforçando, tá querendo ter uma chance. Eu acho que isso tem que ser valorizado. E o Enem, ele não valoriza isso. Na minha cabeça, a solução para isso tudo seria... Eu tenho algumas ideias de soluções que seriam legais. Eu queria compartilhar com vocês e eu acho que são legais, não sei. Por exemplo, em vez de você ter simplesmente uma cota, você teria um pré-vestibular obrigatório. Já que, seria uma utopia você mudar agora o vestibular do Brasil inteiro para fazer uma avaliação de currículo, seria uma loucura. Então, para mim, poderia haver um pré-vestibular obrigatório para quem quisesse fazer cota. O que isso iria selecionar? Primeiro, só vai fazer um pré-vestibular obrigatório quem realmente estiver interessado. Se a pessoa está disposta a passar um ano fazendo pré-vestibular, ela vai ter maiores chances de conseguir ficar 4 anos numa universidade. Se a pessoa não consegue nem ficar um ano fazendo um pré-vestibular, como é que ela vai fazer 4 anos de universidade? Nesse pré-vestibular, seria avaliado assim, a pessoa que é engenharia, então ela teria aulas de reforço para aulas de ciências, física, matemática, etc. E no caso de humanas, você teria aulas mais focadas em humanos. Por que eu acho que essa é uma ideia boa? Porque
você só adicionaria 1 ano ao ensino médio, você seria só 1 ano, então o governo, a curto prazo, eu acho que é algo bom, porque você não iria precisar de tanto dinheiro quanto você mudar, revolucionar o ensino médio inteiro do Brasil, e você iria focar só naqueles que estivessem interessados em fazer a faculdade, fazer a universidade. Você não precisa disponibilizar isso para todos, mas teria que ter vaga para quem quisesse, para quem quisesse tentar a universidade e tivesse disposto a ficar lá 1 ano fazendo aquele pré-vestibular. Oi! Eu tô gravando um vídeo, mas... E como funcionaria esse pré-vestibular de cotas? Na minha opinião, os próprios alunos cotistas poderiam receber uma bolsa, um salário, e serem monitores desses pré-vestibulares, ajudando assim pessoas que estavam na mesma situação deles e que vão ter uma chance graças a eles. E isso ia melhorar o currículo deles, iria dar condição para eles terem uma bolsa e assim diminuir a taxa de desistência. E além disso, eles iriam estar ensinando algo que eles sabem, que é o que eles aprenderam na universidade. Seria mais ou menos como funcionam os pré-vestibulares comunitários, mas seria algo institucionalizado, algo financiado pelo governo e que fosse organizado, e algo que abrangesse uma grande quantidade de pessoas, não apenas voluntários. Então, para resumir e finalizar a minha opinião, eu acho que tem que ter sim alguma ação afirmativa, alguma coisa que melhore a situação dessas pessoas e que dê oportunidades, principalmente as pessoas que estão aí agora e já tiveram um ensino ruim durante o ensino médio e o ensino fundamental. Mas eu acho que tem que ser algo pensado e tem que ser algo melhorado com base nos dados que você tem sobre as turmas que já passaram. A gente já tem cotas há muito tempo, há vários anos, há pelo menos 5, 6 anos, e a gente tem uma quantidade enorme de dados que pode ser usada a favor dessa medida. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto, espero que vocês gostem, deem a sua opinião, discordem, façam o que vocês quiserem, e até a próxima!